Olá, Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, sua família, sua casa, seu lar e todos aqueles que estão em volta de você, seja nesse momento, seja no final da tarde, de noite, que venham ser envolvidos por Deus, seja onde estiverem, e que a graça do nosso bom Deus venha ser derramada poderosamente sobre todos nós, é o que pedimos, pois Ele que tem dado graça e forças para nós continuarmos nessa caminhada. Pessoal, estamos para mais um momento de reflexão dentro da Palavra de Deus. Quero convidar você, não me veja como chato, por favor, mas convido você a estar aí acompanhando o nosso canal, se inscreva no nosso canal. Você gostou? Dá teu okzinho, dá ali um likezinho. Gostei, não gostei. Eu tenho a sugestão de um tema para que a gente venha aprender. Eu não estou sendo repetitivo de forma nenhuma, mas eu gosto de dizer em cada vídeo que nós venhamos a fazer, cada momento de reflexão, eu digo por mim, eu tenho aprendido muito. Por quê? Porque faz a gente rever, abre a mente da gente. A gente tem que ter uma mente renovada, que ela venha sempre a estar expandindo. É claro, nós temos que ser como se fosse uma esponja seletiva. Vou usar essa linguagem. Por quê? Porque a esponja ela absorve. Mas devemos absorver tudo aquilo que é bom, e aquilo que não é bom a gente deixa de lado. Mas quando vem da palavra de Deus, a gente observa e absorve tudo aquilo que a gente puder, porque é bom e agradável para a nossa vida. Então, você que está aí, convido você a seguir o nosso canal. Convido você a gostou de um vídeo, entra ali, tem a playlist. Nós estamos, acho que esse é o 24º vídeo da nossa playlist ali, de momentos de reflexão sobre alguns temas. Então, eu creio que tem algo ali para falar com você, assim como falou comigo. E não retenha só para você, não guarda só para você. Compartilhe. É a palavra de Deus que está alcançando vidas sobre essa terra. Tá bom, pessoal? Então, você que gostou, curta aí, comente, sugestão. Está totalmente aberto aí para aquilo que você desejar. E hoje nós temos um tema forte. Sandro, mas todo tema você fala é forte? Para mim é forte. Para mim é forte porque é um tema que ele bate muito de frente com algumas ações, né? E o tema é esse: a palavra que transforma versus experiências que passam. Aí tem ali um texto base, né, de 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e instrução na justiça. Então, nós vamos trazer hoje esse tema e você já vai entender exatamente qual é a centralidade dessa reflexão. E eu também vou aprender com você. Então vamos lá? Vamos ali? Então o que a gente pode começar? Vamos lá. Pessoal, nós vivemos numa época, atualidade, em que muitos púlpitos estão sendo ocupados por testemunhos pessoais. Não é criticar o testemunho, porque o testemunho ele tem o seu valor, pois ele revela o agir de Deus na vida do cristão, o que Deus tem feito, qual foi as bênçãos que foram derramadas sobre aquela vida e tal. Só que assim, ela não pode substituir a pregação da palavra. O testemunho não pode substituir a pregação da palavra. A Bíblia diz assim que muitos padecem e estão padecendo
por falta de conhecimento. Conhecimento do quê? Da palavra. Ah, é porque minha avó e a avó da minha avó me ensinou isso aqui, trazendo uma tradicionalidade que na realidade ela não tem um embasamento. Não tem um embasamento. Tem pessoas muito antigas, muito experientes. Tem coisas que com certeza a sua mãe já falou também para você, de uma forma mais simplificada, coisas que também estavam lá na palavra. Então há duas vertentes. Há duas vertentes. Só que a gente tem que entender que essa palavra ela é muito mais, ela vem de muito mais tempo do que os nossos avós, tataravós e tal. Vem muito mais além lá. Então tem coisa que é trazida, tem coisas que vêm, tem outras coisas que vêm de uma origem mais não confiável, de uma experiência de alguém, não foi ver exatamente da palavra, né? Então é isso. Testemunho é bom, é bonito, é importante, claro que é importante, mas não pode substituir a palavra. Ou seja, a experiência minha, a experiência sua, a experiência das pessoas em si, ela é subjetiva, limitada e intransferível. Tem experiências que você teve que foi só com você. Ah, mas eu conheço tal pessoa que está acontecendo algo parecido. Parecido não é igual, porque somos todos diferentes. Então, ou seja, a experiência subjetiva, limitada e intransferível. A palavra é uma outra história. A palavra, ao contrário, é objetiva, eterna, inspirada por Deus, poderosa para transformar qualquer coração. Então vamos dar uma olhada lá no livro de Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, vamos ver o 16 e o 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então assim, vamos dar uma olhada na centralidade da palavra. A centralidade da palavra, não das experiências. Vamos seguir esse tópico agora. Centralidade da palavra, não das experiências. Então assim, a palavra de Deus, ela declara, a Bíblia declara, que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Cristo, que está lá em Romanos capítulo 10. Vamos dar uma olhada nos textos. Romanos 10, 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Ok? Testemunhos, eles podem emocionar, mas só a palavra que gera a fé. Então testemunhos são importantes, testemunhos acrescentam, faz a diferença? Claro que faz, mas não, nós estamos fazendo um paralelismo aqui com a palavra. Então assim, não é diminuir o testemunho, não é isso. É que ele não se compara com a palavra. Então o testemunho pode emocionar, mas não causa o efeito que a palavra causa, porque só a palavra é que gera fé. Então assim, quando substituímos a escritura pela experiência,
nós tiramos Cristo do centro e colocamos o homem, porque a experiência, quem passa somos nós. Então vamos dar uma olhada ali, na parte ali de Timóteo, para a gente fazer uma exegese do texto, para ver o que o texto fala com a gente, extrair do texto, ver o que o texto quer dizer exatamente ali no versículo 16 e 17, para a gente ter o entendimento dentro da palavra. Ali, vamos voltar ali no 2 Timóteo, capítulo 3, 16, 17. Então vamos dar uma olhada ali, vamos analisar o texto, vamos lá. Então, toda a escritura, toda. Então ali se está dizendo na sua totalidade, não é apenas parte dela, é toda. Primeira coisa, toda a escritura, não apenas parte dela, mas o conjunto das escrituras. Inspirada por Deus, ou seja, literalmente soprada por Deus, ou seja, divina em origem, não humana. Estamos falando da palavra. Função: ensinar, repreender, corrigir e instruir. Nenhuma experiência humana pode cumprir todas essas funções com autoridade como a palavra cumpre. Não tem como. Não tem. Segundo ponto, a experiência ela é limitada. A palavra é eterna. Vamos dar uma olhada ali no livro de Mateus 24, 35. Livro de Mateus, capítulo 24, versículo 35. Jesus advertiu: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Ou seja, experiências são passageiras, pessoais e não se repetem da mesma forma. A palavra ela é universal, aplicável a todas as gerações e suficiente para todo aquele que nele, todo aquele que crê. Todo aquele que crê. Então a palavra é universal, aplicável a todas as gerações e suficiente para todo aquele que crê. Vamos dar uma olhada lá em Hebreus, capítulo 4, 12. Ver o que tem para falar conosco. Livro de Hebreus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Essa é a palavra. Então assim, a palavra é viva e eficaz. É viva e eficaz a palavra. Mais cortante que qualquer espada de dois gumes. Penetra onde nenhuma experiência... vamos lá. Mais cortante que qualquer espada de dois gumes, certo? Penetra onde nenhuma experiência pode chegar. Espírito e alma, mente e coração. Agora vamos ver os riscos de substituir a Bíblia por experiência. Vamos dar uma olhada ali no livro de Gálatas, capítulo 1, 8.
nos diz assim: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, outra palavra, um evangelho alternativo, uma palavra alternativa, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Ou seja, não é nada comparado ao verdadeiro evangelho. Então, assim, em Gálatas ali 1:8, o apóstolo Paulo está advertindo sobre isso. Seja anátema. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, vos pregasse outro evangelho, outra coisa, além do que já vos pregamos, que seja anátema. Quando a experiência ela toma o lugar da escritura, da palavra, cria-se um outro evangelho, centrado no homem e não em Cristo. A igreja de Corinto se gloriava de dons e experiências, mas Paulo os chama de carnais. Vamos ver ali, 1 Coríntios 3, do 1 ao 3. 1 Coríntios capítulo 3, do 1 ao 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda e dissensões. Não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? É o que Paulo está dizendo. Não sei se você já passou, eu já vi algumas coisas assim. Aqui a gente tem que ser um pouco atento com as palavras, porque assim, nós estamos entendendo que a palavra de Deus, ela é única, e qualquer outra coisa que venha como se fosse uma substituição, ou que tenta substituir a eficácia da palavra, é algo anátema, ou seja, sabe? Então o que acontece? Hoje em dia, acontece muito, seja dentro das igrejas, seja nas redes sociais, a experiência, ela substitui a palavra. Pessoas que passaram por problemas ou passaram por lutas e batalhas, que elas, o intuito muitas das vezes ele é positivo, porque ver alguém passando por aquilo semelhante, querer ajudar. Puxa, eu passei por isso, foi parecido, mas a gente tem que entender que parecido não é igual. Deus tem uma experiência com cada um, tem experiências, tem coisas que são resultados das nossas decisões, coisas que nós não decidimos direito, que a gente foi premeditado, foi precipitado. Então pode ser até parecido olhando por fora, mas tem todo um diferencial. E há pessoas que, por exemplo, falam, olha a pessoa passando por alguma coisa e ela já vem com a receita de bolo pronta. Você vai ter que fazer isso aqui, você vai ter que fazer isso aqui, você vai ter que deixar isso aqui, você tem que fazer isso aqui por causa do seguinte, porque isso aqui, isso aqui, isso aqui. A pessoa é como se... e ela vai falando isso, e ela não apresenta a palavra. Ela colocou a experiência dela para... Então assim, ela não consegue aplicar a palavra, ela se sentiu... se assemelhou com a situação. É claro que tem situações que são muito parecidas, mas não é igual.
Se for provas que Deus permite nas nossas vidas, que são parecidas, mas tem a objetividade diferente. Então, nós podemos pegar como referência tal situação? Claro que podemos, mas nós não podemos igualar a nossa situação a essa. Podemos pegar de referência. Parecido não é igual. E nós temos visto muito isso. A pessoa já veio com a experiência pronta. Por exemplo, a pessoa teve um problema com drogas. Ela experimentou todo tipo de droga. E aí, poxa, eu passei por isso lá e vou te dizer mais, sabe? Não, tem que tomar cuidado, porque tem que ser exposto à palavra. De uma forma, é claro, ali, olhando, e a pessoa vai se assimilar, fala, puxa, ele passou por isso aqui. Palavra, Jesus, isso, sabe? Mas não fechar um parênteses e colocar só a experiência ali. A experiência não vai transformar. Não vai. E a gente vê muito isso. É postagem de status, é pregado nas igrejas, é falado nas redes sociais, é colocado tudo aquilo ali, porque daí a pessoa vê ali uma coisa, se assimila, mas não entende que se, por exemplo, aquela pessoa ela foi transformada pelo ouvir a palavra, mas ela não expôs a palavra. E é isso que nós temos tentado trazer nesses momentos de reflexão, que é a palavra nos ensinando, a palavra nos explicando, a palavra nos trazendo luz para as trevas que nós passamos no dia a dia. É a palavra. A palavra é uma só. O efeito dela pode causar, são diversos efeitos. O efeito que ela causa em você, muitas das vezes não é o efeito que causa em mim, e assim vai, mas é a palavra. Ela tem objetividade, ela tem direção certa. Eu posso contar das minhas experiências que eu tive? Posso contar, claro. É um grande... nós temos aí uns bons testemunhos, claro que nós temos. Só que não pode sobressair a palavra, não pode substituir o que Deus é, o que Jesus fez. E é isso que infelizmente acontece hoje. Tem frases muito bonitas colocadas em status. Nossa, que lindo! Mas não tem base bíblica. Não tem base bíblica. Há até contradições, colocando algumas coisas acima das outras. E na palavra nós sabemos o ponto certo de cada coisa. Nós sabemos o que é nossa prioridade, nós sabemos o que nós somos e tudo mais. Então é isso que nós temos que se espertar. Frases de efeito bonitas, tem muitas, tem diversas, e outra de pessoas que nem acreditam em Deus. Tem muitas frases bonitas, são bonitas, sabe? Tocantes, mas não toca igual a palavra de Deus. Não causa efeito igual a palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir, e o quê? Ouvir a palavra de Deus. Então vamos lá. Cristo é a palavra encarnada. Vamos dar uma olhada ali em João 1:1. Bem simples, bem conhecido, mas vamos lá. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem é o Verbo? Jesus. Então vamos ver como é que a gente pode aplicar essa palavra hoje. Fazer uma aplicação rápida. Aqueles que são responsabilizados por levar a palavra. Cuidado. Não substitua a palavra por história pessoal. Por quê, Sandro? Porque é dela que vem o poder de transformação. Você está levando a palavra ali? Claro que você fala um testemunho rápido? Sim.
Mas não centralize nele. Não esqueça da palavra. É o testemunho é bonito, claro que fez diferença. Claro, tem seus efeitos sim, mas não igual à palavra. Cristãos, derivados de Cristo, quer dizer, pequenos cristos, valorizem mais a leitura e o estudo da palavra do que experiência emocional. Tem gente que posta versículo e nem sabe o que o versículo está dizendo. Tem gente que fala daquilo, mas nem sabe do que está falando. A palavra, pessoal, a palavra está aí, ela não está para ser lida como um livro normal. A palavra, ela está para ser analisada. Em cada momento, e cada até momento da sua vida, se você for ler um capítulo que seja, você sempre vai, se o teu intuito é analisar, você sempre vai descobrir uma coisa nova. Uma hora você vai ler, puxa, eu nem tinha reparado nisso aqui. O quanto faz diferença uma vírgula, um ponto. Então, que todos nós venhamos a valorizar mais a leitura e o estudo da palavra do que as experiências emocionais. A igreja deve discernir se o que ouve é a palavra de Deus ou apenas relato humano. Em um dos meus vídeos eu tinha comentado uma vez, falei assim, não busque a igreja mais perto da sua casa, busque um lugar que ele está mais próximo da palavra de Deus. Às vezes, eu vou dizer isso aqui, muitas pessoas podem discordar, só que com embasamento bíblico, onde tem uma reunião de pessoas, uma quantidade de pessoas com o mesmo propósito, vamos falar de Deus, das coisas de Deus, igual a igreja primitiva. Muitas das vezes eles se reuniam para fazer e para falar, para prestar sua gratidão, seu culto. E prestar culto a Deus não quer dizer eu ir na igreja instituição. Porque tem igreja instituição, estou falando de instituição, igreja instituição, que está longe da palavra, que já se apartou da palavra, que tem pregadores que já estão longe da palavra, que pregam autoajuda, que pregam, cafezinho com leite, e a palavra não, a palavra alimenta. E digo mais, muitas das vezes, sua família, ali, reunidos ali em Cristo Jesus, vocês formam uma igreja. Vocês formam um corpo. Vocês são membros de um corpo. Porque eu sempre digo, o corpo de Cristo, a igreja eleita, que vai subir, ela está espalhada sobre essa terra. Ela não está presa dentro de uma instituição. Ela não é ali da tal congregação, daquela outra denominação, não. Está sobre essa terra. Por isso eu digo, muitas das vezes, 3, 4 pessoas ali, 2 pessoas que seja. Aonde você está, se você tem Deus com você, Jesus é contigo. Muitos têm aprendido erroneamente, e eu vou dizer isso aqui, que usam aquela passagem que diz assim, onde estiver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estará. Então quer dizer que tem que estar 2 ou 3. Ali está falando, tem um contexto totalmente diferente daquilo que é pregado. Ali é contexto sobre você se acertar com as pessoas, se acertar com o seu irmão ali, como testemunha, essas coisas. Porque se eu pregar que tem que ter 2 ou 3 pessoas, e ali Jesus faz presente, o Espírito Santo faz presente, Deus faz presente, quer dizer que quando eu estou sozinho, Deus se apartou de mim? O Espírito Santo não está comigo?
Então, assim, muitas das vezes, 2, 3 pessoas ali, reunidas com o objetivo mais singelo de todos, diante de Deus, aprender da palavra. Você vai se enriquecer muito mais do que você ir em uma instituição que você não consegue, não vai aprender, porque vai ser transmitido algo que não é a palavra. Então é isso que a igreja, ou seja, essas pessoas que foram chamadas, que estão sendo chamadas, essas pessoas que estão em Deus, tem que ter esse discernimento. Tem que discernir se o que ouve é a palavra de Deus ou o relato humano. Se é relato humano, fuja, saia. Marque com 2, 3 pessoas para ir na casa dela, toma um cafezinho com leite, um bolinho de chuva e falem da palavra. Exponha a palavra. Conclusão. O testemunho é importante. Quero só fazer uma ressalva aqui. Há locais que pregam verdadeiramente a palavra. Está diminuindo. Porque as coisas cooperam para que venham se estreitar mais. Então, assim, qual que é a conclusão que nós podemos tirar dessa reflexão? O testemunho, ele é importante, mas ele não salva. Não salva. Ele pode confirmar a palavra. Mais uma vez, eu não estou deixando para trás o testemunho. Não é isso. Eu estou fazendo um paralelismo com a palavra. Então, o testemunho é importante? É importante, mas não salva. Ele pode confirmar a palavra, mas não pode substituí-la. Isso aqui tem que ficar cravado na gente. Então, como eu sempre digo, se você está no lugar, seja até numa casa, com uns amigos, vamos lá, chega em casa, o negócio é o seguinte, tal, isso aqui e tal, né? Tenha esse discernimento, tenha. Você foi em tal lugar, o pregador começou a falar muito, você vê que não tem exposição da palavra, entendeu? Então é isso que a gente está falando. A palavra, ela é insubstituível. A experiência ela pode emocionar, mas só a palavra de Deus regenera, restitui, liberta e dá vida eterna. Só a palavra, só. Ou seja, se for olhar o clímax da coisa, o testemunho fala do que Deus fez comigo, mas a palavra do que Deus pode fazer é com todos. Então, o testemunho fala do que Deus fez comigo. Se eu contar o testemunho meu, os testemunhos que eu tenho, é daquilo que Deus fez comigo. Mas a palavra fala do que Deus pode fazer com todos. Beleza, pessoal? Que palavra é essa? É para agitar mesmo a nossa mente, para colocar para trabalhar também o nosso coração. Então que venhamos a valorizar mais essa palavra. É como eu digo, tem lugares que as pessoas não conseguem mais ouvir essa palavra. Então que venhamos guardar ela no coração. Guarde ela no seu coração. Quer testemunhar? Testemunhe. Não tem problema. Não tem problema em testemunhar. Mas não faça a substituição do seu testemunho pela palavra. Nem das suas experiências. É a palavra que faz a diferença. Tá bom, pessoal? Pessoal, então por hoje é só. Deus abençoe você. Deus abençoe sua vida. Que essa palavra, assim como ela fez em mim, ela venha fazendo em você, ela venha mexer com você. Porque a palavra, ela faz isso, ela mexe, ela tira a gente da zona de conforto, sabe? Ela tira, porque esse é o objetivo dela, ela mexe,
sabe? Então que essa palavra venha mexer com a sua vida, seja um canal de bênção. Se você gostou dessa palavra, essa palavra falou com você, compartilha, seja um canal de bênção. Não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Amém? Pessoal, então por hoje é só. Deus abençoe você. Não esqueça aí de se inscrever no nosso canal. Curta aí, compartilhe, comente. Gostei, não gostei. Sugestão está totalmente aberto aí, porque tem que ser assim, transparente. Aberto aí para seja opinião, seja positiva ou negativa. Deixe aí o seu comentário aí sobre os nossos vídeos, tá bom? Deus abençoe, fica com Deus e até a próxima. Em nome do Senhor Jesus.